Pai, Senhor, irmão, quero nesse momento agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de nós estarmos vivos, respirando, estarmos na casa do Senhor. Uma igreja tão linda, cheia de cores, pessoas diferentes, e um Deus só, uma palavra só, cuidando de cada um de nós. Quero agradecer ao céu, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, por nós estarmos aqui, irmãos, por essa responsabilidade de estar ministrando a palavra de Deus. Mais uma vez, quero agradecer a esse ministério, quero agradecer ao pastor Júlio, a pastora Paula, ao pastor Samuel, ao pastor Leite, a cada um de vocês que está. Nós somos a igreja, que nós temos aprendido que nós somos um corpo, e o corpo está funcionando. Eu tenho sentido vida. Eu cheguei aqui vivo, mas eu cheguei aqui, eu vou conjecturar, eu cheguei respirando por aparelhos, com sonda, cheguei machucado, com febre. A palavra de Deus fala que Deus não veio por som, Ele é o médico dos médicos. É o Deus que cura, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura. E eu não sou melhor que ninguém é maior que ninguém. A maior perdição do homem é quando ele achar que ele é o Deus. Se Deus tirar a presença, Deus tirar o fôlego, tirar a vida, não sobra nada para nós. Não existe homem forte. Fui pregado aqui outro dia que se nós segurarmos a nossa respiração, nós não passamos por 5 minutos. Nós somos dependentes de Deus. Entra a vida e tira a morte. É o ar, a vida, o espírito se move dentro de nós, é o oxigênio. É a misericórdia, é o mais capaz de Deus. Se você respirar e soltar num saquinho, segurar aquele ar, tentar respirar de novo, ele não presta mais. Porque ele entrou vivo e tirou a tua morte. É mortal. Entra a vida, entra Deus e tira você. Entra Deus e tira você. Um corpo morto. Quando meu trabalha no microtério, essas coisas que é 40 minutos. Depois de meia hora ele já começa a entrar em estado de putrificação. Então é só a misericórdia de Deus que nos mantém vivos. Nós somos dependentes de Deus totalmente. Amém? Quero convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, de capítulo 7, versículo 24. Amém, amados? 7:24. Os dois alicerces. Essa palavra é uma palavra muito rica. É uma palavra muito sólida. É uma palavra apalpável, uma palavra firme. Que Deus colocou sobre os meus pés há muito tempo atrás. É uma palavra para você caminhar firme mesmo, com o pé no alicerce, na rocha. E eu vou repartir com vocês um pedacinho disso hoje. Sobre os dois alicerces. De uma forma diferente, que o Senhor me ministrou no meu coração dessa vez, mas na mesma palavra. Amém, amados? Vamos estar lendo. E todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus, irmãos. Versículo 24 de novo. Todo aquele, pois, que escuta, ouve essa versão. Glória a Deus.
26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E grande foi a sua queda. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus tem falado já, nesse culto aqui, sobre fazer a vontade de Deus, sobre ouvir Deus, escutar, pôr em ação, passar pelas dificuldades. Deus tem falado aqui, ó, no começo do culto, nos louvores. A minha esposa teve a oportunidade aqui, o apóstolo Paulo, nas fraquezas, no espinho da carne, mensageiro de Satanás enviado para me esbotetear. A vida do cristão é isso aí. Não é fácil para ninguém. Você viver na terra, passar por essa passagem terrena. Se você não tiver os teus ouvidos aptos para ouvir a voz do Senhor, para te ajudar a caminhar nessa versão terrestre que nós estamos de passagem aqui, a gente não vamos dar conta. Porque somente quem ouve e coloca em prática, quem ouve e coloca em ação o que escuta aqui, vai ter força para caminhar neste lugar ao qual Deus colocou nós. Aqui está falando sobre casa. Sabe, irmãos, eu costumo dizer que nós temos 3 casas. Uma é a nossa casa, ou o mundo na qual Deus criou, haja, para poder colocar o homem. Deus criou a terra, o mar, o planeta, a terra. Essa é a primeira casa, o haja. Depois Deus fez nós semelhante a isso. Primeiro Ele criou um lugar para nós. Depois Ele criou nós disso. Nós somos terra. Do pó viemos, do pó retornaremos. A nossa alma representa o céu azul da tua alma. É material que vem de lá. Deus fez um vaso de barro aqui, ó, de terra para fazer o homem. Pegou material do céu, anjos, alma, querubins, aquele material lá que ele pegou, alma e espírito vem de lá. Só o barro, só o corpo que é daqui. Pegou a alma, pegou o espírito lá e colocou dentro dessa terra, desse pó, desse vaso. Ele fez o homem. 3 em 1, imagem e semelhança de Deus, corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. É 3 em 1. Deus fez isso conosco. Nós somos isso, a criação do mundo. O Espírito representa lá, está pronto, é do céu. A carne é da terra, do pó viemos, do pó retornaremos. E a alma? A alma é o céu azul, é a nossa vida. Ela tem que estar limpa, o céu tem que estar como o horror estava mostrando o céu ali. Eu olhei para o céu daqueles montes. Deus sempre manda nós olhar para os montes, olha, para o céu. Não é um monte, não é as árvores ali do monte, mas é a reta. É para nós ver o céu, é para olhar para cima. Os caminhos do Senhor são mais altos. Os sonhos do Senhor são mais altos. É tudo para cima que Deus quer que nós enxergamos. Mas para isso nós temos que entender o que é ouvir e praticar. É diferente de ouvir e esquecido. 30 anos numa igreja, ouve, sai lá fora e a minha vida. Eu gosto de adorar, eu sinto a presença de Deus, eu arrepio o braço na hora do louvor, mas Deus não gosta de mim assim, não. O que Deus está mostrando aqui para nós, dia após dia nesse ministério, palavra após palavra, sobre remove pedra, cada osso no seu lugar, meu Deus, sobre posicionamento, sobre achar que eu não estava pronto, mas Deus falou, você está pronto. Deus tem falado, irmão, coisas tremendas neste lugar. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu tenho ouvido Deus falar, é tempo, tem um público, tem muita gente precisando. Eu falei com o Pietro, tem coisas na vida da gente que Deus quer que você ouve e coloque em prática, porque essa prática vai te transformar, olha, essa prática vai te deixar forte, essa prática
você caminhar pela fé, irmãos, é outro nível. Porque uma coisa é a tua casa do mundo, o haja, o mundo aí fora, as dificuldades que tem, as contas, as dívidas, a polícia, irmãos, o governo. Tem que olhar para o mundo. A casa nossa aqui de fora está horrível, está doente, nos afronta. Olha Paulo aí, ó, como nos afronta. O homem que era bem sucedido, Saulo, cheio de status. Um dia ele viu e ele foi transformado porque ele colocou em prática. E o apóstolo Paulo foi um grande homem na palavra de Deus, porque ele ouviu e praticou. E quantas vezes o Senhor tem falado conosco? Tem coisas, irmão, que vai sair da tua boca. Eu falei com o Pietro, às vezes a pessoa escutou o Salmo 23 uma vida inteira, ele viu a Bíblia aberta na casa da vovó, da mamãe. Mas o dia que sair da tua boca, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vai ser diferente. Porque é um público teu. É algo que você ouviu e viveu. Aí ele tem peso. Tem peso na tua vida. O tom é amor. O som é teu. Você pode escolher o ritmo, a forma de falar. Você pode falar japonês, americano, nordestino, paulista, carioca. Você pode. Mas desde que você tenha amor para transmitir aquilo que é alicerçado na rocha dentro de você. Na tua casa, no teu corpo, que é a tua segunda casa. No teu corpo, Deus colocou nesse mundo que é a tua segunda casa. E a terceira casa é a tua mente. Você vive dentro da tua mente. Porque a cabeça não pensa, o corpo padece. Por que está um mundo terrível e horroroso aí fora? Porque as cabeças, os governos, os líderes estão corrompidos para sacrificar, para escravizar o povo de Deus. Desde lá do Egito, desde Moisés, desde Faraó, isso vem se repetindo, não tem nada novo debaixo dos céus. É tudo igual, só muda o ritmo. Mas o Senhor, Ele tem nos chamado para ser uma casa forte, uma casa alicerçada, um povo que escuta a palavra e coloca em prática. Porque Deus tem grandes coisas para fazer aí fora, irmãos. Deus tem grandes coisas para fazer através da nossa vida, nesse ministério, na tua família. Você pensa que Deus levanta uma pessoa dessa para ouvir, praticar, para quê? Só para te salvar? Não é só para salvar. Não era só para salvar o apóstolo Paulo. Não era. Olha o tanto de almas, o tanto de benfeitorias por reino de Deus que aquele homem fez. Desde que Deus levantou Pedro, pescador, na área dele. Bravo, cortador de orelha, homem valente, peixeiro não é brincadeira não, eu já trabalhei em seada, peixeiro não é de faca, é um perigo. Irmão, Deus levantou ele na área dele para pescar homens, agora você vai pescar mais peixe, você vai pescar homens. É por isso que o ditado aí fora, os apelidos das coisas piores do mundo é nome de peixe, traíra, bagre estabuado. É o tubarãozão daquela área lá. Aí não lembro para os nomes de peixe, é horrível, está repreendido. Eu estou dentro do barco. Lá no mundo, lá dentro da água, Jesus não andava dentro da água. Ou era de barco, ou era sobre as águas. Ele não nadava, porque nada é peixe. Eu sou um peixe. Um dia. Mas o Senhor me transformou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dia também. Eu achava que a minha confiança me fazia ir no meu braço, na força do meu carro, do meu caminhão, do cavalo, um revólver na minha cinta. Eu já fui menino, já voltei sabedoria, já morei lá no Egito já. Mas um dia Deus encontrou com a minha vida o Paulo. E a palavra de Deus que foi já vinha falando há muito tempo, Deus vinha falando na minha vida. Eu já vinha sendo ouvinte esquecido.
Há muitos anos, desde a minha vozinha, falava, Rogério, para com essa vida. Rogério, para com isso. Deus tem uma obra na tua vida, meu filho. Segunda-feira, eu doente, ruim, de sexta, de sábado, de domingo, aquela vida miserável. Minha avó macetando um bolo para mim no colo lá, porque eu estava doente, irmãos. Febre, de ressaca, sei lá do quê. E eu tomava aquele bolo, e junto com aquele bolo, com aquele alimento, aquele remédio, ela ministrava a palavra. As pessoas estavam falando ali, ó. O irmão ficou com a mão cheia de mantimento, ali, mas não é só o arroz, não é só o feijão, mas você tem que levar uma palavra, um alimento espiritual também, porque é um conjunto. São as casas. A tua mente é espiritual. A tua mente tem que ser inspirada pela palavra de Deus. A tua mente tem que dominar o teu corpo. O teu corpo não pode padecer porque a tua cabeça está vazia. A tua cabeça tem que ser iluminada com a luz da palavra de Deus. Tem que ser colocada em prática. Você tem que pisar com esse corpo na rocha. Davi diz em Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago de charque, de lodo, de um rio tremendal. Colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e colocou um novo cântico na minha boca. Muitos verão e confiarão no Senhor. É para isso que Deus quer. Que nós colocamos em prática para que aconteça outras coisas na vida de outras pessoas. Porque a igreja é isso, a igreja é isso, a igreja tem que ser propagada, o evangelho de Deus tem que ser falado. E muitas vezes não é o pastor. Não é o outro pastor, é você. É você que precisa de um público. A tua mente tem que estar blindada contra as astutas ciladas do diabo. Essa noite foi uma noite de muita luta lá em casa, espiritual. A minha esposa falou aqui sobre as aflições, sobre as dificuldades da fraqueza do apóstolo Paulo. Ela falou que ela está vivendo. Sabe, irmãos? Um peso, ela sentiu um peso, um sono, meu coração acelerado, os meus nervos agitados. Falei, meu céu, tá difícil. Vamos orar. E daqui a pouco estravou um negócio lá fora, e um cachorro latindo. Falei, meu Deus do céu, nós saímos, nós oramos, nós repreendeu. A vida do cristão é isso aí. Se você estiver esperando só conforto, só o luxo, se você estiver esperando só isso, eu vou falar para você, pode até ser que aconteça. Porque se Deus mandar você atravessar para Santos ali, ó, agora mandar os discípulos atravessar para o outro lado, naquela época era barco de pau. Pode ser que hoje você vai numa lancha de volantim, branquinho, coisa mais linda do mundo. Mas o outro lado é propósito. O outro lado é alma. O outro lado é nível. O outro lado é um monte de coisa. Tem ondas, tem vento, está sendo pregado aqui dia após dia. E o Senhor está no meio disso. O Senhor está no meio de nós. O Senhor se move, o Espírito Santo se move dentro de nós. Como o céu e a terra não podem se medir assim aos caminhos do Senhor. E o que se move aqui dentro? O vento. O que tem o vento de Pentecoste em Atos? O vento. O que abriu o mar? Vem um vento do Oriente. O vento. E o que te dá vida? O que te move? O vento. O ar. Céu. Terra e o ar. Você. Respire. Você tem fôlego de vida. Aprecie com moderação. Isso sim é apreciar a vida. Enxergar as cores. O azul, o verde da natureza, o som das cachoeiras. Degustar a vida, olhar para a tua família. Ver o amor que as crianças te olham. Sabe, irmão, tem pessoas aí que vão ser levantadas de lugares diferentes uns dos outros. Porque ela tem o conhecimento daquela jaula, daquela cela. Uns vão ser levantados das drogas, para pregar para drogados. Uns vão ser levantados da prostituição. A palavra de Deus fala por si própria, em qualquer lugar. Qualquer um pode pregar, que Deus vai fazer e vai operar. Mas Deus levanta pessoas específicas. Na polícia, para pregar para um policial, muitas das vezes não vai poder ser qualquer pessoa. Um coronel lá, um homem cheio de autoridade, um doutor, um homem sábio.
Vai pegar uma pessoa, Deus fala, Deus pode fazer. Mas Deus tem algo para fazer na nossa vida das trevas para a luz. O ninho de cobra. Eu vim do ninho de cobra. Você sabe como é que faz o remédio que trata um picado de cobra? Você pega a cobra, tira ela venenosa, põe aqui, extrai o veneno dela e faz uma vacina. Para poder ir lá curar o ninho de cobra. Então Deus quer trazer nós para nos transformar desse ninho de cobra que está aí fora, para nos transformar daquela época que cobra enrola, dá o bote, traiçoeiro. Eu já fui assim, eu já vivi isso. A escola do mundo, o mundo ensina, o mundo mata. Nós estamos aqui para trazer vida, e vida em abundância, daquele que nos salvou, daquele que nos restaurou. Tem pessoas aí que precisam de um abraço teu, de um olhar teu, de uma aperto de mão teu, de um sorriso teu, e se preciso, use palavras. A gente temos que ter estratégia para aplicar esse antídoto. O Senhor é o remédio, é o doutor, o médico dos médicos, mas você é o enfermeiro. Você é aquele que chega e aplica. Como é que você está aplicando? Você tem que ter uma mão boa. As pessoas, muitas das vezes, não se aperfeiçoam nisso. Na tua aplicação, na tua área. Talvez você vai vir do mar, homem do mar. Talvez você vai vir do deserto. Talvez você vai vir do Egito. Talvez você vai ser um soldado lá com um malco. Deus vai te levantar você na tua área para você aplicar, manusear bem a palavra de Deus com excelência, com modelo aprovado, para que tenha efeito, para que tenha verdadeiramente resultado na vida das pessoas, para que nós venhamos dar frutos para o Senhor. O Senhor tem falado muito esses dias, dia após dia neste lugar, não há tempo a perder. Nós precisamos nos levantar, nos fortificar, entender, irmãos. Entender, nós não temos muitas das vezes sabedoria. A Bíblia fala que nós não sabemos nem orar como convém, nem pedir. A gente pede, Deus fala, é melhor dar do que receber. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que ele ouvia a voz do Senhor. Se tornou ungido, se levantou, uma linda história. Mas um dia ele caiu. Um dia ele caiu. E nesse cair do homem, Deus deixou ele viver. Para ele entender o que é viver na rocha e viver na areia. Está firme, irmão? Que nem prego na areia, está arrependido. Mas está firme na rocha que é Jesus. Prega na areia, cuidado com os ditados. Muito cuidado com os ditados prontos, irmãos. Cruz credo. Misericórdia. Cruz Cristo. Minha vida. Credo pelo amor de Deus. E irmãos, cruz Cristo minha vida. Por isso que eu estou aqui. Misericórdia. Sangue derramado. Todo mundo sabe que representa uma cruz. E nós falamos. Meu povo padece por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Ditado é um perigo. Essa mentira aí é do arco da velha. A velha escritura. O arco de Deus, como íris aí. A velha arca de Noé, a aliança que Deus fez. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que é pronto, porque é blasfêmia e nós não sabemos. Deus quer que nós aprendamos a manusear a palavra, ouvir, pôr em prática. Câmera, luz, ação, o céu está te vendo. A mídia do céu está te assistindo. O Senhor te vê 24 horas. Muitas vezes a gente achando que a gente não temos capacidade. Um dia eu estava ministrando essa palavra. E era a minha oportunidade, há mais de 10 anos atrás. E eu cheguei
Na igreja, estava lotado, irmãos. A rua estava cheia de carro. Eu falei, Senhor da glória, o que eu vou falar para esse povo? O que eu vou falar? Esses irmãos aí, 30 anos de igreja, conhecem a Bíblia toda, eles dão aula, tem professor, tem teologia, tem psicanalista aí, meu Senhor da glória, o que eu vou falar para esse povo, Deus? Deus falou, vai. Eu subi lá no púlpito, irmãos, me sentindo inferior, me sentindo fraco, perto daquelas pessoas. E eu falei, Senhor, me dá uma revelação. Eu li aqui os dois alicerces, a casa na rocha e a casa na areia. Eu falei, o que eu vou falar para esse povo, Deus? E os povos que não me olhando, e eu ponho na cabeça, igual pegaram dentro do casco aqui. Falei, mas eu li a palavra, eu falei, Deus, me dá uma revelação. Eu orei, eu busquei, Senhor. Eu jejuei, Senhor. Eu estou fazendo a tua vontade. Deus, me ajuda. Aí chegou a revelação. Oh, glória. Sabe o que chegou, irmãos? A história dos 3 porquinhos. Acho que o Senhor deu uma olhada aqui no vaso, deixa eu ver os cursos, as teologias, deixa eu ver o conhecimento. Eu só achei os 3 porquinhos. Vai, presta. E eu preguei essa casa aqui, falei, irmãos, o primeiro porquinho é aquele que fazia de qualquer jeito, fez uma casinha de palha, mas o vento ia soprar, ia bater com o ímpeto, o lobo mau ia vir, foi avisado antes, não tem nada oculto, que não seja revelado antes para aqueles que é do Senhor. Mas o primeiro é aquele mais ou menos, não é assim também não, eu não gosto do louvor, mas né, foi lá que fez uma casinha de palha, o lobo mau vai vir. O outro é aquele crente Raimundo pela igreja, o outro no mundo, eu vou fazer uma de madeira, mais ou menos, né? Vou me preparar para uma de madeira. Mas aquele terceiro, o que ouve e pratica, ele fez de alicerce, na rocha, fez ferragem, fez de tijolo. Vocês devem conhecer a história dos 3 porquinhos, né? E foi assim, o vento veio, as ondas veio bater com ímpeto, contar aqui, ó. O que aconteceu com aquela casinha de praia? Sem alicerce, de nada, feita de qualquer jeito. O que aconteceu? O inimigo veio logo e grande foi sua queda. O segundo, aquele mais ou menos, que fazia assim, do jeito dele também, de madeira, o lobo não soprou uma, duas, na terceira vez. E foi grande a sua queda. Mas o terceiro, que veio aquele na rocha, com excelência para Deus, pegou a instrução, pegou a planta, vou fazer assim, porque do jeito de Deus é mais fácil, aquele que tem a mente blindada, aquele que não deixa os teus ouvidos, aquele que não deixa o teu corpo, aquele que não dá ouvido a outras vozes, aquele que não olha para o mundo. Ele fez bem feito. E o inimigo, os ventos bateram contra aquela casa, e o inimigo não prevaleceu, não. E assim Deus vai fazer na tua vida. A partir do momento que nós fizer mesmo 100%, assim, a partir do momento que nós fizer bem feito para o Senhor, Ele completa aquilo que nos faltar. O inimigo não vai prevalecer contra a nossa vida. Ele pode vir, ele pode soprar. Essa noite soprou, caiu uma panela lá, não sei na onde, um cachorro latiu. Eu falei, mas aqui não, o nome de Jesus, aqui está na rocha. Aqui nós estamos alicerçados. Aqui nós pagamos o preço do Evangelho. Aqui nós obedecemos. Aqui não. Aqui você não tem pauta. Sabe, irmãos, eu estou falando para vocês algo assim, o rei Davi era um homem que conhecia. Um dia, ele deu um dia esquecido. De cedo lá e tal, ele, logo mal soprou, ele caiu. Ele foi para casa de areia, perdeu o castelo, perdeu o reinado, cometeu um homicídio. Fez uma mentirinha para pagar de bonitinho, pegou ela como viúva. Não adianta, Deus está vendo. Você está vendo se você está alicerçado na rocha, se é na areia, se você está firme com a palavra pregada no prego, na cruz. Ou se você está como um prego na areia, disfarçando, fazendo aquele castelo na areia, a onda vai bater. É assim que funciona.
Davi. Demorou um processo para Deus levantar e restaurar ele, porque o cair do homem, mas o levantar de Deus. O Deus é bom, o Senhor que nós serve é lindo, maravilhoso. O Deus que nós serve, ele não é de barro. Ele tem ouvidos e ouve a nossa oração. Ele tem olhos e vê. Ele se inclina, ele vê tudo. Não passa nada. As mãos dele tocam. As mãos dele escrevem uma história para nós, nova a cada dia. Os pés deles andam, salta sobre os montes. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é cuidadoso e tem desenhos maravilhosos para a nossa vida. Ele é o maior pintor do mundo. Essa casa que Deus está preparando para nós, em nós, é dele. É morada do Altíssimo. Ele mora, ele habita em nós. Quando Deus vem habitar e morar dentro da vida do homem, a casa muda. Aquilo que não tinha energia passa a ter luz. O Senhor é luz. Aquilo que não tinha água era cortada. A água começa a jorrar nas torneiras. Só que tem relógio. Tem tudo certinho, cronometrado, as coisas de Deus no tempo dele. Deus dá luz. Deus dá água. Deus dá uma nova pintura. Você olha no homem para você ver, quando ele vem buscar o caminho do Senhor, limpa tudo, tira o lixo daquele quintal. Tira aqueles muros, aqueles lodos, pinta, reforma aquela casa fica nova, fica linda. Quem passa naquele lugar fala que coisa linda. Essa pessoa rejuvenesceu, viu, irmãos? Essa palavra eu não consigo falar direito. Rejuvenesceu. Mais de 10 anos, quando eu fui para os caminhos do Senhor, os irmãos olhavam para mim e falavam: Rogério, você ficou mais jovem, uns 15 anos, como que você está bonito? É uma beleza de Deus, nós conseguimos ver luz. Das trevas para uma maravilhosa luz, irmãos. Barraco velho, barraco sujo, sabe? Sangue, causa do Altíssimo, Deus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Sabe no rio Tietê, cheio de lixo, para passar a jorrar mananciais de água viva que jorra para a vida eterna? É transformação, sabe? Aqui nesse sangue, ó, corria tudo quanto é lixo, pior que o Tietê. Aqui corria drogas, rebite, eu vou falar uma lista aqui: cocaína, maconha, bebida de tudo jeito que vocês pensarem, verde, amarela, branca, azul, sabe? Um dia o Senhor falou comigo dentro da igreja, viu os irmãos tomando Santa Ceia, o louvor tocando, nada além do sangue. Nada além do sangue, os irmãos tomam. Esse é o pão, fazer isso em memória de mim. Esse é o meu cálice, representa o meu sangue. Irmãos, aquilo entrou no meu coração. Eu falei: olha aí o meu corpo que vai curar o teu corpo, os teus vícios, os teus pecados. Meu corpo, meu pãozinho, vai deixar você branquinho. A tua terra do sará. E o meu sangue vai purificar você dos teus pecados. De todo o lixo que corre em prostituição, tudo quanto é porcaria, nicotina, imobiliário aqui, ó, meus encanamentos, no meu coração. Hoje é só o sangue de Jesus. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde abundou o pecado, superabundou, minha graça. Super, é muito mais. O meu super-herói é Jesus. Superabundou, minha graça é muito mais do que você fazer a sua confiança num carro potente, num cavalo, numa arma, nos teus braços, no teu status, sei lá, no teu dinheiro, no teu orgulho, na tua mentira. Nós temos que viver a realidade do que nós somos verdadeiramente de Deus. Só tem uma realidade para nós: Jesus Cristo. Só Ele pode nos mostrar verdadeiramente o homem, a mulher que nós somos, sabe? O jovem. Deus levantou Elias, Daniel, Ezequiel e tantos outros. Mas agora chegou a sua vez. Agora chegou a sua hora. Nós precisamos de ser isso. O Senhor está chamando. O Senhor está batendo. Apocalipse 3:20. Eis que sua porta o bate. Vamos ouvir. Se alguém me ouvir e abrir, entrarei e cearei nele e ele comigo.
A mesa de Deus é outro nível, irmãos. Ele prepara, só Ele pode preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos. Só Jesus tem isso. Se Ele entrar, Ele governa. Se Ele governar, você está bem sucedido na tua caminhada terrestre. E quando acabar aqui, essa casa, Ele tem outra casa preparada, porque eu vou nos preparar um lugar. A casa de meu pai é muitas moradas. O ouro que nós vemos o povo se matar no mundo, o cordão, a aliança, os 18 quilates, os 20 que morde, o ouro, que nós vemos o mundo se acabar, nós vamos andar lá. As ruas são de ouro, os rios são azul, Deus tem casa preparada, a mansão dourada, mora no Altíssimo. Mas por isso nós temos que entender. O rei Davi passou por essa ouvintes esquecidos, pagou um preço caríssimo. Mas Jó, vamos lá Jó. Jó foi um homem que ele perdeu tudo da primeira morada dele. Os amigos, os animais foram roubados, tudo. O governo fez amigo que é tempo lá, tirou tudo de Jó. O inimigo veio com ímpeto sobre a casa de Jó, assoprou com os ventos sobre a casa de Jó. A segunda casa dele, o inimigo derrubou a casa dele, matou os 10 filhos dele na mesa que comiam. Jó ficou com um espinho na carne, Jó ficou doente, jogado com lepra. Perdeu amigo, perdeu tudo da primeira casa, perdeu a saúde do corpo, que é a segunda casa. Mas a terceira casa, a mente de Jó estava blindada. Por final, a mulher de Jó falou assim: Jó, nós perdemos tudo. Perdemos nossa casa, perdemos nossos animais, perdemos nossos amigos, nossos filhos. Você ainda está aí, Jó. Abandona esse teu Deus aí e morre. A mulher de Jó. Casa da minha casa, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Um cômodo da casa dele. Um aumento que o Senhor deu na residência dele. O que Jó fez? Blindado no Senhor pela fé, pelo Evangelho, pelo ouvinte praticante que ele ouviu e guardou. Onde ele morava, nos pensamentos. Mulher, tu faz como uma louca. Pelado eu vim, pelado eu posso voltar. Se Deus não deu tudo que eu tinha, Deus pode tirar. E Ele não vai deixar de ser Deus, por isso não vá e exaltado seja o Deus de Israel. Imagina o inimigo que garantiu que ele ia falhar nessa hora, doente, sem bens, sem a mulher para ajudar ele naquela hora. Imagina o inimigo. É a porta. Eu falei que ele ia blasfemar contra o Senhor se eu tocasse. Eu falei. Imagina Deus, os anjos no céu. Paulo disse, nós somos como um espetáculo, assistido por anjos, por homens, como ovelha muda levada ao matadouro. Nós somos assistidos. Imagina, e não são reveladas as coisas de Deus para anjos, não são reveladas para homens. As coisas de Deus são reveladas para nós aqui na hora da palavra. Imagina nessa hora aí, a resposta de Jó. O minuto que ele esperou ali, que a mulher ele mandou ele mandar os Deus e morreu. O inimigo falou: é agora. O Senhor falou: o que ele vai dizer? E ele abriu a boca. E o nome do Senhor foi exaltado. E o Senhor sentiu orgulho da vida de Jó. Jó se posicionou. Falou: ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Imagina o céu. O espetáculo. O povo de Deus, os anjos. Imagina a festa no céu, o sorriso de Deus. Imagina tirar um sorriso da face do Senhor e o inimigo. Perdeu, Satanás. E assim vai ser na nossa vida. O inimigo não vai prevalecer, porque nós vamos ser cada dia mais ouvintes praticantes. Porque a mesa está cheia. O Senhor tem enchido a nossa mesa de palavra, de mantimento, de restauração, tem remédio, tem cura,
Tem tudo aqui, irmãos, para nós. É só nós degustar. É só nós viver dia após dia e colocar em ação tudo que Deus tem falado para nós. Abrir nossa boca, abrir nosso coração, fazer uma limpeza dentro dessa casa, fazer uma faxina. Sabe, faxinar a casa. Não é só abrir a porta para Jesus, não. Aí eu sei que Jesus foi muito suficiente salvador da minha vida. Não é só abrir a porta da sala e limpar a sala rapidinho, você vê o sofá, Senhor. Ele quer a casa inteira. Não adianta. A sala está limpinha, recepcionar o Senhor. Lá no banheiro está misericórdia. Lá no quarto, Senhor da glória. Lá no quintal, aquele monte de entulho, cadeira velha, rato correndo para tudo quanto é lado. Deus não quer aquele cachorro velho coçando, sair para um pedaço. Deus não quer assim. Isso é para a nossa vida. Isso é para o nosso viver, a casa de Deus. Eu estou conjecturando, irmãos. A casa de Deus tem que ser novinha, tem que ser cheirosa, tem que ser limpinha, tem que ter luz. É isso. Quando você falar, você tem que molhar a terra seca. Você tem que irrigar. Ao teu redor tem que nascer flores. É isso. As pessoas vão olhar para você e vão olhar na sua casa assim, vai passar na rua e falar, rapaz, que coisa boa de olhar para o lado dessa casa. Quando eu construí uma casa, o povo passava na rua, o moleque vendia melancia no carro, na perua Gomes. Ele falava assim, é gostoso só de ficar olhando para a tua casa. Eu fiz ela bonita mesmo. Legal. Mas é agradável olhar para uma pessoa, olhar para um desenho. Você tem um desenho de Deus a ser aperfeiçoado. Tem coisas lindas para acontecer na nossa casa, na nossa vida. Sabe, irmão, a gente está vivendo um tempo que as pessoas não, ao invés de ganhar o vizinho, eles brigam com o vizinho. A gente está vivendo um tempo que a casa não tem mais um som que exala no quarteirão. A casa de Deus, o cristão, estou dizendo. Nós estamos vivendo um tempo que muitos não têm feito a diferença na rua que mora, na família que habita. A tua casa tem que ser diferente. A pessoa que entrar na tua casa, ela tem que sentir a essência de Deus. A pessoa que ouvir o teu som, o teu tom, é som, é tom. O verbo bem colocado. Porque assim, ó, a palavra de Deus é quem confronta as pessoas. É a palavra que vai confrontar. Para com isso, abandona isso, deixa essa tua vida. A palavra vai ser pregada. E nós somos evangélicos. Bíblias que falam. A Bíblia não fica aberta na nossa mesa, nós lê, nós transforma e nós se torna uma Bíblia falante. E a gente pregar é toda criatura. O Evangelho vem do ouvir a palavra de Deus. É isso aqui, ó. Então é isso, irmão. Nós temos que ter um tom, o nosso tom tem que ser amor. Nós temos que pregar a palavra de Deus que confronta. O nosso tom tem que ter amor, abraço, sorriso, gentileza, sabe? Temperança. Tem que ser saboroso o que você serve. A injeção que você aplica, ela não pode ficar roxo lá um mês na pessoa. Aplicar de qualquer jeito, pá! Não, você tem que ter uma mão boa para aquela aplicação, aquela palavra, aquela restauração. Foi de lá que você veio. Era aquilo que te impossibilitava tanto tempo de você vir experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Era aquilo, era aquele tom, era aquele gesto. Eu mesmo era. Eu chegava num lugar assim, as pessoas me olhavam diferente. A aplicação dos cristãos do meu tempo não era boa. Eles me machucavam. Eles aplicavam com dor. Aquela injeção doía. Aquele remédio. Hoje eu sei que tinha um verdadeiro remédio ali. Hoje eu sei que cada palavra daquela, Jesus te ama. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Eu não entendia. Hoje eu sei o que é o amor de Jesus. Hoje eu sei que olhar para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, eu ouvi poucas vezes, e sentir um amor que eu abracei o Mário. E eu me fiz sentir um amor muito grande pela vida do Mário. Eu gosto do Mário, mas não daquele tanto. Sabe, irmãos, você sabe o que é um entendimento
disso, você olhar para uma pessoa e falar, Jesus te ama muito, muito, muito mais do que eu. Eu gosto de você, mas o que eu estou sentindo aqui por você não é de mim, é daquele que habita aqui dentro da minha casa. Ai, é daquele que habita em mim. É aquele que faz eu sentir esse sentimento. É aquele que transforma a minha vida. É isso. E nós devemos entender o que é agradar a Deus. O que é ser amigo de Deus e não amigo do mundo. Davi passou por um processo para ser restaurado, mas depois ele aprendeu. Salmo 37, 25. Eu finalizo essa palavra. Sabe, irmãos? Davi escreveu o Salmo. Fui moço. Estou velho. Mas nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe? Um homem que foi moço na presença de Deus, um matador de leão, foi tirado lá, né? Cuidador de ovelhas, foi na presença de Deus, se tornou um rei, foi subindo, depois, e grande foi a sua queda. Rolou o mal, rolou as ondas dos dois alicerces. Demorou muito tempo até ele chegar nesse nível aqui. As casas dele foram destruídas. O palácio, o reino, o local, a primeira casa dele, ele perdeu o reinado. Eu perdi também casa, viu? Por causa de desobediência. Casa, caminhão, eu perdi um monte de coisa. É que eu voltei correndo. Olha ele aqui, ó. Eu já vivi isso. Já fiquei de novo doente da minha carne. Perdi a minha primeira casa, a minha segunda casa não estava boa mais, mas a minha mente estava como Davi. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago de charco de lodo. Colocou meu pé sobre uma rocha. Firmou os meus passos. E pôs um glória a Deus e aleluia na minha boca. Glória a Deus, abra a tua boca. Seja uma casa nova do Senhor. Seja, irmão, não deixe o inimigo ganhar tempo na tua vida. Não deixa. Você sabe por quê? Vou falar mais um negócio que Deus está mandando falar aqui. O inimigo, ele não mora mais na tua casa. É o Senhor que habita. A água do Espírito vai descendo ao rio para lhe dar a vida ao Espírito Santo. Existe um rio, Senhor, dentro de você. Sabe? A tua casa ganhou uma pintura de povo bonito, povo dos rostos acesos. Sabe, irmão, seus pés estão firmes, você está de pé. Mas o inimigo, ele já morou. Aí, quando a gente passa na frente de uma casa que a gente já morou, a gente está pro lado de fora. Na rua, é outros moradores. Mas a gente sabe olhar a janela do quarto. A gente sabe onde é a caixa d'água. A gente sabe onde é o padrão de luz. É assim que o inimigo das nossas vidas trabalha. Ele sabe onde é a tua fraqueza. Se é droga, se é jogo, se é valenteza, se é muita beleza. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu. Cuidado. Eu sou um patinho feio da lagoa. Não, você é lindo. Mas também não é tão assim, mas tem uma temperança, tem um equilíbrio. O inimigo conhece a fraqueza. A minha esposa lê o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, na minha angústia. O inimigo sabe qual é a tua fragilidade. Se ele já morou um dia, se um dia você foi casa velha, se um dia você foi passado do inimigo, ele sabe onde tem uma janela, onde desliga a luz, onde fecha o registro. Ele sabe tacar a pedra e dar a pedrada certa. É só você estar blindado mesmo pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala que os anjos acampam ao redor dos que o temem. Glória a Deus. A tua casa tem que ter muro. O inimigo ele brama, mas é aos derredores.
jogo na tua casa. Não pode. Tudo que tocar abençoado será. Eu repreendo e expus em nome de Jesus. Sai da pedra. É assim que nós temos que entender, irmãos. Aos terredores ele pode bramar como leão, procurando aquilo que ele possa tragar. Ele pode brincar nas bramadas dele lá, ele pode tragar o que ele quiser, soltar a fumaça que ele quiser, mas a minha alma ele não vai tragar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos sentar, meus irmãos. A conexão e o chamado do Senhor. Um trabalhar de um homem, né, de uma mulher que muitas vezes são improváveis. Nós entendemos que o Senhor tem nos chamado para algo maior. E nós, essa manhã, nós entregamos o propósito do Senhor. Nós levantamos aqui nesse mês de abril. Nós lançamos algumas coisas. Deus ele tem aberto algumas portas para nós entendermos como nós devemos entrar por essas portas. Então, essa manhã nós entregamos o propósito do Senhor. Esse mês de fevereiro, e mês de abril, mês de fevereiro na cabeça, mês de abril, onde nós colocamos a questão da convicção, e a convicção é essa. É algo que nós não podemos negar quem nós somos. Nós temos uma identidade, igreja de fé. Repita comigo, nós temos uma identidade. Somos a igreja e fé. E que é a igreja e fé? Quem é a igreja e fé? É aquela que carrega os céus, não deixa as marcas do inferno por onde passa. É aquela que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. É aquela que, como você trata seus pais, Deus trata você. Então nós entendemos que é aquela também que o escolhido não tem. Essa é a igreja de fé. Somos nós. Nós estamos aprendendo isso. Nessa manhã nós entregamos esse propósito, porque Deus tem levantado nós para deixarmos de ser uma semente para se tornar uma planta. E nós estamos agora morrendo como semente para poder fincar nossas raízes sobre a terra. Então eu quero convidar você durante a semana, eu faço desafio para você, durante a semana, você faça o teu culto família. Culto família. Um versículo, uma oração, um compartilhamento, poste no grupo. Por que isso, pastor? Porque nós vamos aprender a cada dia, a cada momento, que a nossa casa edificada, ela é casa sustentada pelo Senhor. Nós aprendemos que Raabe saiu de cima dos muros para se tornar linhagem sacerdotal de Cristo. Nós entendemos que a nossa família, nós lançamos isso essa domingo pela manhã, nós lançamos essa palavra profética, nós vamos conquistar essa terra. Os muros de Jericó caíram, as muralhas de Jericó caíram. Nós temos que adentrar essa terra agora, com providência do Senhor. Então, durante a semana, você poste um momento de oração, um momento de compartilhamento da palavra. Só poste isso. Uma foto, você reunido com a sua família, orando com a sua família. Pastor, mas por que isso? Porque é necessário que nós começamos a tirar essa imagem. Nossa identidade, a nossa casa, a nossa família. Então, faça isso no grupo. Tá? Poste esse momento, tá? No momento de compartilhar a oração. Porque quando nós fazemos isso, nós trazemos os céus que está na nossa casa para fora. Nós não podemos pregar o evangelho de fora para fora, ou seja, o evangelho de porta para fora, de que maneira? Não. Nós pegamos o que está dentro do nosso coração para fora da igreja. Nós temos um trabalho aqui de meninos e meninas, mulheres que estão aqui à porta da igreja. Nós vamos ter trabalho missionário aqui, nós vamos ter trabalho evangelístico. Deus está tendo algumas estratégias e nós vamos fazer as estratégias do Senhor para conquistar esses jovens que estão aqui na rua, para conquistar essas famílias que estão aqui na rua. Nosso projeto é esse. E você faz parte desse projeto. Amém? Então, gostaria que você aprendesse isso. Lembrando que domingo que vem, com certeza, nosso pastor Gil, o pastor Paulo estará conosco aqui, tá? A glória do Senhor. Também teremos a ceia do Senhor. Domingo que vem, a ceia do Senhor. Então, meu irmão, jejue, ora,
coloca a tua família diante do Senhor. Porque o inimigo, ele está batendo. Não, ele está batendo, não. Ele quer arrombar a tua janela, arrombar a tua porta. Então, colocamos o quê? Cadeado, dizendo, em nome de Jesus, se retire isso daqui. Então, essa semana é semana de autoridade na tua casa. Semana de autoridade na tua vida. E que você vai declarar, Satanás, tu não tem poder sobre a minha casa, não tem poder. E eu repreendo toda a enfermidade, toda a ação do diabo, toda a palavra contrária. Às vezes, vai haver situações em que o diabo vai querer tirar você do foco. Tirar do foco o quê? Você sair da tua natureza. Você vai ser agredido. E você vai o quê? Vira a tua face. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, fulano. Eu te abençoo, ciclano. Porque é isso que o diabo quer. Quando você se ira, você deixa de amar. Pastor, mas as pessoas vão me ofender. Entenda isso. Vire e continue o teu caminho, eu abençoe. Porque você vai ver lá que o incomodado será incomodado muito mais ainda pela presença de Deus que está na tua vida. Amém? Coloque de pé, nós vamos estar orando. Agradecendo a Deus por essa manhã abençoada. E queremos que quarta-feira é o nosso culto. Onde também encerramos também esse ciclo da semente da convicção. E a próxima semente, meu irmão, é a semente que essa semente é do meu 5º ano que eu estou trabalhando na minha vida. Então, eu passei pela semente do ano passado dessa convicção. Foi muito difícil essa semente para mim da convicção. E eu entendi porque foi muito difícil esse mês. Muito difícil esse mês, porque essa semente de convicção me fez entender que eu tenho que nascer. Eu tive que nascer para ressurgir na igreja de fé aqui. Eu tive que nascer na igreja de fé. Então, foi o ano de 2025 que eu nasci na igreja de fé. Nasci de novo. Pastor, mas depois de tempo nós temos que nascer de novo. Então, permita que você nasça. Se em algum momento da sua vida você achou que não está conseguindo seguir o propósito, nasça de novo. Pastor, é ruim isso aí? Não, é a melhor coisa. Dizer que você depende de Deus. Pai, essa manhã nós somos gratos, Deus, por toda a providência do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo cuidado do Senhor. Pela palavra tremenda, Senhor. Porque nós aprendemos, Senhor, que nós temos chamado. Nós aprendemos que o Senhor nos cobre de todo mal. Aprendemos, Senhor, que nós temos que nos posicionar. E aprendemos que os nossos alicerces são edificados quando a casa é estabelecida, Senhor. São períodos, Senhor, de ministrações que foram feitas aqui na igreja, Senhor. E que a igreja tenha um aprender. Nós estamos ouvindo o povo de Deus ministrando aquilo que tem sido ensinado, Senhor. Não é diferente, ó Pai. Por isso, abençoe cada um para um ótimo domingo em excelência com a sua família. Onde nós vamos celebrar uma mesa com a nossa família. Onde nós vamos agradecer, Senhor, pelo alimento, mas agradecer pela comunhão. Onde nós vamos desfrutar daquilo que o Senhor nos deu para esse mundo, ó Deus, para desfrutar também momentos também de assentar, sabe, de olhar na pracinha, de olhar, Senhor, os montes, de sentar na areia, na praia. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor nos faz esse desfrute também para acompanhar, para entender, Senhor, que o propósito da nossa casa é edificada. Essa manhã nós viemos confrontar, nós viemos receber e viemos a esse lugar de culto para ser confrontado, para sair daqui edificado, crendo, Senhor, no maior projeto que Deus tem. É o teu projeto para a minha casa. O maior projeto que Deus tem na minha vida é o teu projeto, Senhor. O maior projeto que Deus tem em toda a minha história é o teu projeto, Senhor. Por isso, Senhor, esteja sobre nós esse comando, Senhor, desse projeto da tua igreja, Senhor. Abençoe o teu povo durante essa 7 semanas. Pai, abençoe poderosamente. Fortalece, Senhor, desde os ossos, as plantas dos pés, até a raiz do cabelo, Deus, para que seja próspero em tudo, para que leve providência, provisão, para que realmente haja um impacto, Senhor, de um homem e de uma mulher de oração, ó Deus, que tem convicção daquilo que ela é, Senhor. Ela é povo escolhido de Deus, sacerdócio santo, adquirido, Senhor, naquela cruz. Nós declaramos, Senhor, essa manhã, Deus, que Tu és digno, Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a amada igreja, todos dizem amém. Meu querido, abraço teu irmão, a comunhão do Espírito Santo. Vamos ficar aqui sem declarar essa bênção.